Olá pessoal, falar um pouco hoje a respeito de um assunto que vem me incomodando recentemente e que já parecia razoavelmente esclarecido dentro da psicanálise, mas visivelmente por umas informações mais recentes que eu venho recebendo, parece que não está tão resolvido quanto deveria, que é a questão da culpabilização da mãe. Então existe muito um movimento, tanto de leigos, como eu tenho visto, e isso tem me preocupado muito, alguns que se dizem profissionais da área psicanalítica fazendo isso. E isso tem me incomodado muito, realmente, que é de estar atribuindo a culpa do que o sujeito é à mãe. E existem inclusive algumas piadas na área, e até então nenhuma dessas piadas me incomodava, porque a maioria que tem um mínimo conhecimento de psicanálise sabe que não faz sentido essa atribuição de culpa, mas parece que algumas pessoas perderam essa noção. Não sei que tipo de leitura estão fazendo da psicanálise, porque vem afirmando que a mãe é responsável pelo que a criança mesmo depois de adulta, fazendo com que a mãe receba a culpa pelo que o sujeito se tornou e pelo que ele se mantém sendo. Então é importante esclarecer que para uma psicanálise bem feita e bem compreendida, a mãe não é culpada pelo que o sujeito é. A mãe é responsável por dar amor, carinho, afeto, atenção, lembrando que mãe é uma função, não um ser humano específico, não uma mulher. Mulher, pode ser homem, pode ser qualquer pessoa que exerça essa função de mãe, dando atenção, carinho e sustentabilidade para a criança em todos os parâmetros, sustentabilidade alimentar, emocional, afetiva. E o que ocorre? A partir do momento que essa criança ela se desenvolve e cresce, essa mãe cumpriu a função dela. Muitas vezes muito mal, algumas vezes um pouco melhor, mas como dizia uma professora minha, e eu acabei pegando muito essa frase que ela usava, ela sempre dizia: larguem mão de culpar a mãe de vocês pelo que vocês são. Se vocês estão aqui vivos hoje, depois dos 18 anos, é porque a mãe de vocês fez um trabalho bom. Fez no mínimo um trabalho bom o suficiente para vocês sobreviverem. Então a função da mãe é dar ao sujeito essa condição de sustentabilidade e de desenvolvimento. A partir do momento que ele se desenvolveu, ele se tornou um adulto, ele se tornou responsável por si perante a sociedade, ele decide por ele. Ele é responsável pelo que ele faz de si. Ele é responsável por se ele vai perpetuar a lógica infantil na qual ele foi criado ou se ele vai se movimentar para quebrar essa lógica. E aí é necessário entender que muitas vezes esse sujeito não tem ferramentas para quebrar essa lógica. De fato, muitas vezes ele não teve uma estrutura emocional forte o suficiente para fazer com que ele quebre essa lógica e entre em outra. Mas permanecer nessa lógica, permanecer com uma estrutura emocional fraca, não tomar a decisão de ir em busca de fortalecer essa estrutura emocional, de se fortalecer como sujeito para poder mudar a sua história, tudo isso é responsabilidade dele. Não é culpa disso ou daquilo, não é culpa nem do sujeito, nem da função de mãe dele, nem da função de pai, é responsabilidade dele a partir do momento em que ele socialmente é entendido como capaz de dar conta da sua própria existência, da sua própria vida. E aí muitos vão falar, mas isso se aproxima muito mais do existencialismo. Não à toa que eu simpatizo com o existencialismo, porque eu vejo algumas aproximações sim de alguns aspectos da psicanálise com o existencialismo, mesmo tendo N outros atravessamentos, coisas que essas duas teorias discordam completamente, ainda assim existem alguns pontos comuns de acordo. Tanto é que existe uma frase, eu ainda não encontrei na obra freudiana mesmo, mas eu já vi essa frase sendo atribuída para Freud e me parece bem coerente que seja dele, que é qual é a sua parcela de responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Então, no que você é responsável pelo que você está vivendo? Porque a intenção da psicanálise não é isentar o sujeito de responsabilidade e dizer que a mãe dele é culpada. Se fosse essa a finalidade da psicanálise, nós daríamos alta para o paciente e chamaríamos a mãe dele, porque afinal se a mãe dele é que é responsável e ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida dele, automaticamente ele não pode fazer nada sobre a vida dele. Então por que a gente vai tratar um sujeito que não pode agir sobre a própria vida? Então essa ideia que se tem
de que a psicanálise culpa a mãe por tudo, é uma ideia completamente leiga, desentendida e de pessoas que estudaram muito superficialmente a psicanálise, se é que estudaram. Porque a psicanálise tem sim a finalidade de atribuir responsabilidade da vida ao sujeito. Tanto é que a psicanálise afirma que mesmo o inconsciente escapando ao domínio do sujeito, ainda assim é responsabilidade dele. Então, mesmo que eu não quis dizer o que disse, mas o que eu disse é minha responsabilidade e eu vou ter que dar conta disso. E enquanto eu não me haver com o conteúdo que está fazendo eu dizer coisas que talvez eu não queria ter dito, eu estou assumindo para mim a condição de continuar dizendo aquilo. Então, se eu percebo que eu estou tropeçando, que eu estou cometendo atos falhos, que eu estou fazendo coisas que não são intencionais minhas, mas eu sei que para isso eu posso procurar uma assistência psicológica, eu posso procurar um tratamento e me haver com essas questões para quebrar essa lógica inconsciente. Se eu tenho esse entendimento e eu não vou atrás desse tratamento, dessa análise para poder me entender e poder entender o que está me atravessando, eu estou fazendo a escolha de permanecer com esses atravessamentos. E eu continuo sendo responsável por esses atravessamentos, porque eu estou optando por permanecer nessa lógica. Então, essa questão que é muito apresentada, e tem alguns conceitos que eu tenho ouvido ultimamente que tem me preocupado muito, que justamente dão essa cara de atribuir culpa para a mãe do que a criança é. Ou então condenar a forma que a mãe cria uma criança. Nós vamos questionar a forma como uma mãe está criando uma criança dentro da psicanálise enquanto esse sujeito ainda é criança, porque entende-se que ele está sob domínio dessa mãe nos aspectos financeiro, emocional e em vários outros, aspectos de segurança, de várias outras questões. Então aí sim nós precisamos questionar essa forma como essa mãe está conduzindo a criação dessa criança, questionar diante dela, para ela, se existem outras possibilidades que sejam mais efetivas, se essa é a única opção que ela enxerga, a única possibilidade. Agora, depois que esse sujeito cresceu, que ele tem condições de assumir uma independência financeira, que ele tem condições de buscar uma independência emocional, que ele tem condições de tomar suas próprias decisões, a responsabilidade do que ele é, do que ele permanece sendo ou do que ele vai se tornar mudando é dele. Não é nem da mãe, não é do psicanalista, é muito importante falar isso também, que tem muita gente também dentro da psicologia agindo como se fosse o salvador do seu paciente, não. Nós não fazemos nada diretamente pelo nosso paciente. Nós fazemos de maneira indireta. Levamos ele ao raciocínio, levamos ele a pensar sobre a vida dele, abrimos leques de possibilidades. Olha, tem essa opção, é coerente para você? Está dentro do teu alcance? Nós abrimos várias opções e levamos o paciente a refletir sobre essas opções. Agora, as decisões é ele quem toma. Dificilmente um psicólogo vai tomar a decisão pelo paciente. Acontece em casos mais extremos, de tentativa de suicídio, de coisas que realmente o sujeito coloca a vida dele em risco. Aí sim, talvez um psicólogo ou um psicanalista chegue a tomar algumas decisões sobrepondo esse sujeito em função da ética, que é zelar pela vida. Então, nesses casos, mas são muito raros. De maneira geral, é o paciente quem toma a decisão, é o paciente quem busca o que precisa ir atrás, até mesmo porque um dos preceitos éticos da psicologia, principalmente, é gerar a independência do paciente. Então, nós queremos um paciente autônomo, capaz de tomar suas próprias decisões, capaz de arcar com as consequências das suas decisões, capaz de se sustentar na vida, sem precisar estar correndo para o psicólogo toda hora que tem um problema. É isso então um pouco, espero que esse vídeo leve as pessoas a refletirem um pouco mais, porque tem algumas coisas que estão me incomodando muito de algumas falas, de alguns textos de psicanálise que estão retomando essa coisa de culpabilizar a mãe. Já a psicanálise já cometeu uma área da psicanálise já cometeu um erro gravíssimo com relação às mães geladeiras, com relação ao autismo. Já tivemos uma situação realmente muito que até hoje nos gera severas críticas e foi realmente
um conceito criado que eu não sei nem como me referir a ele, porque é um conceito que está errado do princípio ao fim, que não tem nenhuma lógica, e eu tenho visto alguns conceitos atuais sendo utilizados que entram nessa mesma lógica das mães de geladeira, culpabilizando a mãe pelo que o sujeito é. Calma lá, não é assim que as coisas funcionam. Vamos repensar. Eu sempre retomo aí uma fala do Lacan, né, que é vamos voltar a Freud, porque tem muita gente aí usando o nome de uma área do conhecimento que ele criou, claro, com também suas influências, com o apoio do Breuer, do Charcot e outros, mas estão se utilizando da psicanálise para falar coisa que escapa muito à base teórica psicanalítica. E é muito preocupante. Quando a gente destoa muito de uma coisa inicial, algumas alterações, algumas atualizações, ok, mas quando a gente destoa tanto que quase se torna irreconhecível aquela área do conhecimento, é preocupante. Então, tá na hora de repensarmos alguns conceitos. Obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.